muito feliz para poder contar uma história aqui que tem muito a ver comigo, a história dessa bandeira aqui e dessas medalhas aqui. Eu comecei a nadar, eu tinha 11 ou 12 anos e fui no Centro Israelita do Paraná, ainda não havia Clube do Golfinho, e meu pai, junto com outras pessoas, que se eu for nominar aqui vai ser uma lista muito grande de pessoas com quem eu tenho maior admiração e respeito, e que a maioria deles já não está entre nós, mas são pessoas que fizeram o Clube do Golfinho. E isso foi impressionante. Então eu comecei aos 11, nadei no Clube do Golfinho até 1979. O Clube do Golfinho sempre tinha essas coisas, entra técnico, sai técnico e brigas e confusões, como é de toda a paixão, né? E numa dessas o técnico asturiano saiu do clube e me convidou para ir para o Rio de Janeiro. E aí eu fui, eu tinha uma vontade naquela época. Daniel Volokita estava nos Estados Unidos, Gilberto Krieger estava treinando nos Estados Unidos. E, putz, eu queria muito bater o recorde do Daniel Volokita do 100 borbo, era a minha vontade. E eu disse, putz, quem sabe, eu indo nadar no Rio de Janeiro, não vai ser mais recorde paranaense, mas eu consigo entrar no nível das pessoas que eram o nível do Daniel Volokita e de outros paranaenses fortes, Enio Aragon, Ilana Krieger, que eram todos do golfinho e que tinham um nível nacional. Na época, eram poucos os atletas do golfinho que tinham um nível nacional. E eu queria entrar nessa história, ser mais um atleta do Clube do Golfinho que ia para as finais do Campeonato Brasileiro, que nadava Troféu Brasil. Mesmo que essa altura não fosse mais do Clube do Golfinho, porque eu comecei a nadar pela Gama Filho. E estive lá e não deu muito certo essa minha ida para a Gama Filho, e no ano seguinte eu já parei de nadar. Voltei até para o Clube do Golfinho, fui professor lá um tempo, um ano de professor de natação no Clube do Golfinho, mas na sequência já parei de competir. E parei com a minha história da natação por muito tempo. E mais ou menos há uns 12 anos atrás eu voltei a essa paixão. Aqui nadando aqui no Curitibano, voltei a treinar. Mas o que eu queria colocar é o quanto impressionante aqueles primeiros tempos do Clube do Golfinho tem uma influência muito mais forte do que propriamente. Eu já estou nadando natação master há mais de 12 anos, portanto mais tempo do que eu nadei no Clube do Golfinho e Centro Israelita juntos. Mas a minha sensação é que eu estou retomando alguma coisa que eu deixei lá atrás. Retomar coisa, um passado que é um passado muito legal, de muito trabalho, de muita gente legal, de formação de gente. Eu vejo assim a importância na formação do caráter de quantas pessoas o Clube do Golfinho influenciou de uma forma muito positiva, que são pessoas hoje que estão contribuindo muito com a sociedade. E aí foi legal, porque nesses últimos 12 anos eu tenho treinado muito, treinado como treinava, como jovem, e em dia 20 de agosto passado eu nadei meu primeiro Mundial Master, foi em Budapeste. Quais foram as provas? Ganhei os 100 costas, bati recorde sul-americano, fiquei em segundo nos 50 costas, fiquei também com recorde sul-americano, segundo no 50 borbo e segundo no 100 borbo. Perdi o 100 borbo para o Marcos Mattioli, que todo mundo sabe que é referência na nossa época, em 1980, ele foi medalhista olímpico, um grande nadador da natação do Paraná. E eu consegui então, depois de muitos anos, fazer aquilo que eu esperava ter feito pelo Clube do Golfinho, de colocar o meu nome na lista dos atletas paranaenses que nadavam o Troféu Brasil e que eram expoentes. E eu fiquei muito feliz e aí mandei fazer essa camisa, essa bandeira aqui, como é igual à nossa bandeira do clube, e tive a honra de botar a nossa bandeira no pódio. Recentemente o Joel Krieger, ele me contou uma história sobre por que o nosso golfinho tem esse capzinho. Bom, eu comecei a nadar no Centro Israelita, e o Centro Israelita foi onde, enfim, houve também, começou com essa história de cisões, hein? A primeira cisão foi do Centro Israelita que criou o Clube do Golfinho.
E aí o Clube do Golfinho nasceu ainda dentro do Centro Israelita. E aí quando se criou o clube, né, parece que o Berek Krieger recebeu alguma reclamação de algum sócio do Centro Israelita de que não havia referência nenhuma do golfinho em relação ao Centro Israelita. E aí foi quando o Berek teve a ideia de colocar na cabeça do golfinho esse cap que tem alguma relação com alguma roupa típica de Israel. Então o nosso golfinho, ele é judeu. Ele é judeu porque ele tem uma referência a Israel. E essa referência ao Berek Krieger, né, é uma coisa muito importante, porque, poxa, são muitas pessoas ajudaram o Berek. Mas, sem dúvida, ele puxou tudo. A motivação, eu acho, era dele. A gente vinha... Me impressionava, eu era 12, 13 anos, 14, 15, e o Berek, para mim, era um urso. Era o Berek. Um homem alto, forte, que quando abraçava a gente, apertava forte. E era muito gostoso o abraço do Berek. E era um cara que puxava a gente, incentivava a gente e dava exemplo, né? Porque a gente via que ele estava sempre lá, ele estava sempre preocupado com o clube, preocupado com a nossa natação, que a gente tivesse condição de nadar. E isso era muito legal. E, claro, não é só ele, mas ele tem uma referência muito importante desse tempo. Obrigado, Berek.